Olá, gente. Boa tarde. Há um tempinho, né? Sem falar com vocês. Aproveitei um espaço aqui para falar sobre a minha preocupação, né? Pelo que eu tenho visto de sofrimento do sexo feminino, né? Das mulheres, né? Agora tem até um livro que realmente fala muito do momento atual que eu tenho visto nas mulheres, né? Que é a Síndrome da Escolhida, né? Que é da autora Adriana Ventura. E o que é a Síndrome da Escolhida? Nós vivenciamos isso, mas nunca paramos para pensar, nem para discutir, nem para falar sobre esse assunto. É a necessidade de ser aceita, né? Eu vejo isso nas mulheres. Elas preferem ficar num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, para não ficarem sozinhas. Mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhadas, xingadas, agredidas, tanto verbalmente quanto física, elas preferem ficar ali, porque na cabeça delas, elas ali, mesmo sendo traídas, elas foram escolhidas. Olha que disparate, não tem explicação racional, né, para isso. É uma presa emocional. Ela condicionou a felicidade dela, tá, a aceitar as migalhas, mas estar presente naquele relacionamento que na verdade nunca foi dela, que ela nunca pertenceu a ele. Porque se ela pertencesse, ela seria bem tratada, ela seria respeitada. A mulher tem que entender que ela não precisa ficar vigiando o homem, proibindo o homem, nem modificando a sua maneira de ser, de vestir, de pensar, para que um homem a escolha. O homem tem que escolher porque ele a admira pelo que ela é. Ela não tem que fingir ser nada diferente do que ela é. Ela tem que ser simplesmente autêntica. E parar com essa situação, com essa dependência, né? Com essa codependência de só se sentir feliz se tiver um homem ao lado dela. O amor é lindo, é muito importante. Eu sei disso. Mas você não pode deixar de ser você, perder a sua identidade só para ter um amor. Ou dizer que tem, fingir que tem. Por quê? Porque um amor, ele é livre. Você não pode obrigar ninguém a te amar. Então, se alguém te ama, essa pessoa vai te procurar, essa pessoa vai te escolher, ela vai ficar com você, porque ela vai entender que você é a pessoa certa. Sem forçar, entendeu? Sem diminuir o que você é para caber no jeito da outra pessoa ser. Porque senão você nunca vai ser feliz. E o que eu vejo das mulheres é isso, que fala muito nesse livro, né? A Síndrome das Escolhidas. Elas preferem ficar sofrendo num relacionamento, sendo traídas, passando vergonha, né? Porque quem é traída é envergonhada. Sendo humilhada, sendo espancada, ouvindo palavras horríveis, mas na sociedade ela é casada, ela tem um marido. Então, ela é diferenciada, ela é uma mulher completa. Isso, ó, aqui, ó, só. Porque, de fato, isso não existe. A pessoa está adoecida emocionalmente e não percebe. Porque quando você está bem com você mesma, quando você tem autoconhecimento de quem você é, de tudo que você pode fornecer a uma outra pessoa, né? De como será
benéfico, como será feliz, como será a parceria de você com outra pessoa. Quando você tem certeza disso tudo, você não precisa fingir nada. Você não precisa brigar para ser escolhida, lutar para ser escolhida, modificar, tentar agradar o homem em tudo que ele quer, modificar toda a sua maneira de ser. Ou seja, você vai perder a sua identidade para ter a identidade da pessoa, a fim de ser escolhida. E no fundo, você nunca foi escolhida, sabe por quê? Quem te escolhe, quem te admira, quem te ama, escolhe do jeito que você é. Você não precisa fingir que é outra pessoa. Você não precisa forçar barra para agradar ninguém. Você tem que ser autêntica. E o que eu tenho visto são mulheres sofrendo. Mulheres que na sociedade são tratadas com: "Ô amor, vem cá, princesa". É quando chegam em casa apanham, são humilhadas, mas elas têm que manter a aparência, né? Tem que manter a família. Isso é um adoecimento mental grave. Você tem que ser feliz. Você tem que ser você. Nós somos seres únicos, cada um com a sua subjetividade. Nós não temos que nos diminuir para caber na caixinha de ninguém. Isso é adoecimento. E isso precisa de ser tratado. Desde a infância, incutiram nas nossas cabeças que nós teríamos que ser a boazinha. Ser boazinha, ser educada, ser respeitosa não significa necessariamente ser humilhada, ser pisada. Não, não é isso. O relacionamento, tanto ele amoroso, quanto o casamento, quanto o relacionamento de amizade, de trabalho, é uma via de mão dupla. Tem que haver respeito, tanto nas palavras, quanto no lidar, quanto dentro, no local, no âmbito que estão reunidos com outras pessoas, quanto do lado de fora. A pessoa com quem você está se relacionando, você não tem como deixar ela usar uma máscara. Ou seja, na frente das pessoas, ela te trata de um jeito. Saiu dali, ela te trata de outro. Não, tem que ser uma coisa só. E eu vejo essa síndrome da escolhida. Você quer porque você quer ser escolhida, mostrar para todas as outras: não, meu marido tem não sei quantas amantes, mas a escolhida sou eu porque ele está casado comigo. Isso é ignorância, é um sofrimento que te leva à ansiedade, à depressão, ao pânico, tá? Te envelhece, acaba com todo o teu organismo, porque libera cortisol e adrenalina direto. Você acaba com a sua vida. E chega uma certa idade que você para e pensa, porque todos nós chegamos à idade que refletimos. E a gente para e pensa: o que eu fiz na minha vida? Joguei fora? Sim, porque quando você não pensa em você, você joga fora. E isso não é egoísmo, não. Isso é amor próprio. Antes de você amar qualquer pessoa, você tem que amar a si mesmo. E eu não estou vendo isso. O que eu vejo aqui em consultório, tanto presencial quanto online, é a síndrome da escolhida. Não, eu tenho que ficar com ele, não, o que vão falar, poxa, eu tenho dedo podre. Dedo podre? Não, você pode ter codependência, não saber esperar, não ouvir Deus falar, tantas outras coisas, mas não é dedo podre. A precipitação, né, precede a queda.
Então a gente não pode se precipitar, mas também não pode deixar com que os outros façam com a gente o que eles querem. Você tem que se respeitar. Você tem um limite, como todos nós temos um limite, tanto homens quanto mulheres. E quando chega naquele limite, é uma linha tênue, que se você deixar ultrapassar aquele limite, vai afetar a sua saúde física e emocional. Então você não pode deixar ultrapassar esse limite. Eu resolvi abrir essa live justamente para falar com tantas essas mulheres que, se não estiverem me ouvindo agora no momento, vão me ouvir em algum momento e vão perceber que elas não têm que ser essa síndrome, né? Essa bonequinha da síndrome de escolhida. Não, eu tô sofrendo, mas eu sou a mulher dele. Eu tô sofrendo, mas eu sou a namorada dele. Eu estou sofrendo, mas eu sou a funcionária tal. Gente, isso não existe. Você é quem você é. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. A sua postura, a sua essência, você nunca tem que perder. Outra frase que eu sempre falo: você pode conquistar tudo que você quiser, né? Estudar, subir, mas você nunca pode esquecer, nem deve esquecer as suas raízes. Da onde você veio. Porque de onde você veio é o alicerce que vai fazer com que você suba, mas que você não diminua ninguém. Porque eu ouço muito também: eu quero que fulano cresça, mas nunca mais do que eu. Você gosta dessa pessoa? Você admira essa pessoa? Não, se você admirasse, você ia querer que ela crescesse. Se ela fosse mais do que você, menos do que você, é talento de cada um. E nós temos que respeitar e ficar felizes pelo outro. E embora isso aconteça em todos os âmbitos que nós estamos envolvidos, acontece muito dentro de 4 paredes. Não adianta você estar dentro de 4 paredes, com um documento assinado que você está casado, e vivendo uma vida como se você estivesse aprisionada. É melhor ficar sozinha, não é? Como dizia aquela frase antiga também, da época da minha avó: antes só do que mal acompanhado. O que é seu vai vir na sua mão. É só você manter a sua postura. Você não tem que modificar e também não tem que se deixar contaminar por nada que ninguém fale. Sabe por quê? Se você tem autoconhecimento, você conhece a sua essência. Você sabe quem é você. Então não há nada que a direita e a esquerda possa falar que vá te afligir. Porque você sabe quem você é. Você tem autoestima, tem amor próprio, tem autoconhecimento. E é isso que falta nas mulheres nos nossos dias. Elas andam de cabeça baixa como se elas fossem lixo, porque elas ouvem dentro de casa que elas são lixo, que elas não podem estudar, que elas não podem trabalhar, que elas não podem ter autonomia, que elas não podem ser independentes. Por quê? É uma ignorância. Porque se uma mulher ou um homem tiver que trair, eles traem até dentro de casa. Então é justamente ao contrário, é na liberdade que você dá a uma pessoa que você vê se ela te respeita, se ela tem caráter, quem ela é. Não adianta você querer prender alguém a você. Não, pelo contrário, passarinho tem que voar. Ele voa e volta. Ou então ele voa e vai para outro lugar. E assim é a nossa vida. Para que nós sejamos felizes de verdade, nós não temos que ficar querendo ser escolhida. Não, eu não quero ficar sozinha. Não, tem tantas pessoas que estão querendo namorar, fulano está querendo namorar tantas pessoas. Eu escuto isso aqui no consultório.
né? Moças novas, bonitas, presas a um passado que de repente não é aquilo que Deus quer para elas. Mas elas dizem que entrega na mão de Deus. Mas se você entrega na mão de Deus, tem que largar o controle, né? Se o controle está na mão de Deus, está na mão de Deus. Mas não largam o controle. Continuam correndo atrás da pessoa, vigiando a pessoa, entrando na rede social da pessoa. Se liga para a pessoa não atende. Onde você está? Por que você não me atendeu? Gente, imagina eu, que trabalho com a rede social, eu trabalho no telefone, fazendo atendimento online. Então ninguém vai querer chegar perto de mim, né? Porque eu vivo no telefone, a minha vida é no telefone. Eu tenho atendimentos presenciais, sim, mas o meu telefone ele toca dia e noite. Por isso eu tenho que ter mais de um telefone, eu tenho que desligar um telefone. Mas de acordo com o trabalho, você tem que se tornar pública. E isso não faz de mim menor ou maior do que ninguém. Eu sou uma mulher como qualquer outra, que respeito e gosto de ser respeitada. E é assim que todos nós temos que ser. Independente da sua profissão, você tem que ser você. E não aceitar viver de migalhas, de sofrimento, adoecidas. Mulheres com 4, 5 psicotrópicos. Tomam remédio o dia inteiro. Passam mais tempo na cama dormindo do que acordada. O que elas estão fazendo com a vida delas? Não, mas eu estou casada. Casada? Não. Você está aprisionada aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios sentimentos. Você tem que agir pela razão, não pela emoção. Sabe por quê? A emoção te aprisiona em locais que quando a razão chega, você descobre onde eu estava com a cabeça quando eu deixei isso tudo acontecer comigo. É aquilo que eu falo sempre e já falei hoje aqui. Vai chegar uma idade, lá pelos 50, a partir dos 50, que você vai perceber assim, parar e pensar, o que eu fiz da minha vida? Valeu a pena? O que eu conquistei? Aí você vai lembrar dos sonhos de criança, né? Da infância. Tudo que você sonhou. E o que você fez para conquistar? Aí você pode até pensar, mas não dá mais tempo. Eu já estou velha. Não existe isso. Sempre há tempo de recomeçar. E quando você se ama, quando você se impõe, quando você se respeita, coisas ruins não vão chegar perto de você. Porque você não vai deixar. Você vai ter um olhar mais crítico, um olhar mais maduro. Você não vai ver amor numa simples frase. Amor, sabe como é que a gente percebe amor? Não são nas frases, não são nos presentes, não. São nas atitudes diárias. A boca fala uma coisa, mas você fica observando as atitudes. Ali você vai perceber se vale a pena você continuar naquela relação ou sair. E nunca tente competir com nenhuma outra mulher. Porque você é única. Você é uma princesa e você merece ser feliz. Não por competição, mas porque você é especial, pela sua qualificação como pessoa, pelo seu interior, pelo seu caráter, pela sua índole. Porque eu costumo dizer que caráter, índole, dignidade não vende na padaria, no mercado. Ou você nasce com ele ou você não tem.
E isso, um homem que realmente está interessado em você, um homem que realmente quer compromisso com você, ele vai observar tudo isso. As mulheres teriam que ser mais unidas. Os homens são muito unidos. E as mulheres não são. As mulheres vivem uma querendo competir com a outra, uma querendo derrubar a outra. Isso é super maléfico. Nós não estamos aqui para competir. Cada um tem um dom, um talento, cada um é de um jeito, mas todas nós poderemos alcançar lugares altos, poderemos ser felizes em várias áreas da nossa vida. E por que essa necessidade de ser aceita? Essa carência vem lá da infância. Essa rejeição vem lá da infância. Aí a rejeição gera culpa, gera medo, gera insegurança. Você cresce uma mulher insegura com a necessidade de ter um homem ao seu lado para que você se sinta segura. Aí com isso você escolhe qualquer pessoa. É um homem e você acha que vai te tratar bem. Busca ajuda. Busca cuidar dessa insegurança, dessa necessidade de ser aceita, dessa carência emocional, desse vazio, é um buraco existencial que existe muito mais no sexo feminino do que no sexo masculino. Porque Deus, quando nos criou, Ele já criou a mulher diferenciada do homem, porque vamos pensar comigo aqui. Se Ele não criasse a mulher assim, tão sensível, tão aberta, né, a amar, a se doar, como que essa mulher permitiria engravidar, gerar outra vida dentro de si? Que nós sabemos, né, quem é mulher, ficar 9 meses esperando um bebê, a gente sente várias coisas. No parto, seja ele cesárea ou parto normal, é um risco e também não é fácil. Parto normal é uma dor muito grande. Cesárea também é recuperação, não é fácil. Aí depois você perde entre 2 ou 3 anos da sua vida cuidando de uma outra vida. Porque enquanto o bebê não tiver capacidade, né, de falar, pedir as coisas, de andar, de trocar sua roupinha sozinho e tal, você vive em função daquela vida. Então Deus nos fez diferenciada para que nós pudéssemos ter esse dom da maternidade. Mas esse dom da maternidade a gente não tem que usar para marmanjão, não, gente. Isso é só para maternidade. Nós não temos que ser mãe de homem adulto, não, que não cortou o seu cordão umbilical e trata a mulher como se fosse uma escrava. E a mulher aceita. Você não nasceu para ser escrava de homem nenhum. Aonde está escrito isso? Não nasceu. Você se permite viver nessa escravidão. Não adianta você vir para a terapia e reclamar e não se posicionar. E a posição não é separação que eu estou falando. Eu não estou falando em divórcio, não estou falando em separação, não. A posição é você se posicionar consigo mesmo, é você se respeitar. Porque a partir do momento que você se respeita, você não permite certas coisas. Porque quando você diz sim para alguém, que você quer dizer não, mas você disse sim, você está dizendo não para você mesma. Um exemplo. Eu não gosto que você fale com a sua família. Isso eu ouço muito isso. Mas é a sua família, é a sua origem. A decisão de falar com a sua família ou não é sua. Você vai abandonar a sua família, as suas raízes? Você não vai permitir que a sua família venha na sua casa? Aos poucos essa pessoa começa a tolir você para quê? Para que você fique só no mundinho dele e ele cada vez mais torne você um objeto controlado por ele.
Você só vai fazer o que ele quer, você só vai onde ele quer, você só vai vestir o que ele quer, você só vai comer o que ele quer. Enfim, cadê você? Não existe mais você. Você é a sombra dele. Então vamos acordar. Não é separando, não é divorciando, não, é se posicionando. É falando a verdade, é tomando atitudes, é indo trabalhar, é indo estudar. Ah, eu não quero que você trabalhe. Você quer trabalhar? Você vai trabalhar. Aí se ele vai querer ficar ou se ele não vai querer ficar, aí já não é problema seu. Você quer estudar? Você vai estudar. Não é um sonho seu. Então vá. Você não está fazendo nada demais. Você não está traindo, você não está fazendo nada demais. Você só está realizando um sonho seu. Porque você tem que ser feliz do jeito que você sempre sonhou. Você sempre, desde a infância, você pensou em ser alguma coisa. E outra coisa muito importante que eu não ouço falar, mas eu vou falar, é que filhos são da mulher. Eu acho muito lindo, dou os parabéns aos pais, ao pai, né? Que quando o casal se separa, ele permanece ali mantendo, dando atenção, mesmo longe ou até com outra família, mas ele mantém o diálogo com a mãe e dos filhos dele. Eu dou os parabéns a esse homem. Mas isso é contado nos dedos. A maioria, quando se separa, esquece que tem filho. Uns nem pensão alimentícia eles dão. E quando dão, eles fazem questão de dar assim 1/3 do salário mínimo, coisas desse tipo. Que não dá nem para comprar uma roupa para a criança. Né? Então, por isso que a mulher tem que ter a sua independência. Porque se ele for embora, se acontecer qualquer coisa, você tem como sustentar seus filhos e você. E se você não tiver nenhuma profissão, nenhum preparo, como vai ser a sua vida? É forte o que eu estou falando? É. É difícil o que eu estou falando? É. Mas eu estou sendo racional. A emoção não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva a decisões acertadas é a razão. Quem tem que mandar no seu corpo, no seu emocional é o cérebro. Se você deixar as emoções comandar a sua vida, pode ter certeza que vai ser um desastre. Porque no auge das emoções, nós só tomamos atitudes erradas, fazemos escolhas erradas. Então, a minha intenção em abrir essa live aqui rapidinho é porque eu estou ouvindo muito síndrome da escolhida, porque eu quero ser escolhida, porque eu prefiro ser escolhida, ruim com ele, pior sem ele. Será? E a pessoa que está falando aqui com vocês não é uma pessoa que só estuda, não. Estuda, não. Eu passei por várias coisas. Eu conheço de perto o que eu estou falando. Eu vivenciei. E não foi uma vez só, não, hein? E não foi uma vez só, não. Então eu tenho experiência de vida para estar falando aqui com vocês. Acordem. Moças bonitas, moças com talento, sabe, com um potencial imenso, jogando isso fora. E o tempo vai passar de qualquer jeito. Você estudando, trabalhando ou sofrendo. A escolha é sua. Um dia eu tive que fazer essa escolha. É difícil? Muito difícil. Você sozinha decidir, sem saber se vai dar certo. Mas quando você para e pensa, o outro lado eu já tenho, né? Que não deu certo. Então agora eu vou tentar, sozinha. E vou vencer.
Eu não sei a religião de cada um, eu atendo aqui todas as religiões, atendo todas as pessoas que me procuram, mas eu vou falar pelo que eu acredito, né? A parábola dos talentos. Deus deu talento, um ou mais, para todos nós. E um dia nós vamos ter que prestar conta desses talentos. E o que você tem feito com os seus talentos? Tem enterrado? Tem deixado alguém enterrar? Isso é para você refletir. E ainda essa semana, começar a pensar em você. Voltar a sorrir. Mesmo dentro dos limites que você ainda vive hoje, tem como você recomeçar. Tem como você voltar a sorrir. Tem como você resgatar a sua identidade. Não deixe ninguém diminuir você. Que você seja escolhida por quem você é. Que as pessoas te amem pelo que você é. Não pelo que você vai se diminuir para agradar alguém. Com certeza a escolha autêntica vai trazer felicidade, tanto para quem te escolheu, quanto para você. Porque você não vai precisar ficar trocando de máscara em cada ambiente que você tiver. Aprende isso, gente. Você tem que ser você. Não adianta tentar se diminuir para caber na caixinha de ninguém, porque uma hora você vai esticar e não vai dar na caixinha. Não se consegue viver o tempo inteiro oprimida. Isso é o que eu vejo nas mulheres. Muita dor, muita opressão, muita humilhação. E na grande maioria das vezes, desnecessariamente, porque elas podem reagir, têm profissões, podem vencer e mudar radicalmente a sua vida. Tá? Então que vocês reflitam, que não queiram ser a escolhida, nem fique com a síndrome da escolhida, né? Podem até ler o livro, né? Como eu falei, da autora Adriana Ventura. Né? Todas nós queremos ser escolhidas. Verdade. Nós queremos a admiração masculina. Sim. Mas essa admiração tem que vir de forma espontânea. A pessoa tem que te amar, tem que gostar de você do jeito que você é. Você não tem que mudar nada para ser amada, para ser aceita. Você tem que ser simplesmente você. Porque mantendo a sua identidade, que você vai se sentir feliz com você mesma, você vai ter a sua autoestima elevada e alguém com boa intenção vai te enxergar. Tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada. Fica a dica para vocês. Só fazem com você o que você permite. Então, se você está reclamando da vida que você está vivendo, é porque você está permitindo viver. Ok? Beijo.